Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Seja louvado em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, fique à vontade. Nossa celebração de hoje, do culto da família, tem como tema a vida ímpar. Ímpar não apenas no sentido lato, no sentido comum, daquele que não é par, mas ímpar no sentido de singular, daquele que é único. É assim que nós devemos pensar no cristão solteiro, porque, à luz da palavra de Deus, o solteiro cristão tem valor e dignidade a partir do seu relacionamento com o Senhor Jesus. Como nós cantamos, meu universo, que tu preenchas todos os meus pensamentos, a cada momento do dia. Isso não vale só para um cristão solteiro, isso vale para todo cristão. Não há duas medidas. Nós não diminuímos a dependência de Deus quando casamos. Não há essa distinção diante de Deus. Nós dependemos do Senhor. E é assim que nós entendemos que seja a visão bíblica para a vida do cristão solteiro. Vamos conversar um pouco sobre isso. Ao longo desse tempo juntos aqui, nós vamos consultar algumas passagens da palavra de Deus, mas antes nós precisamos, pelo menos, situar qual seja o perfil do cristão solteiro. Por exemplo, o Ministério Apoio, que é um ministério interdenominacional que trabalha voltado para servir a este grupo de irmãos da igreja brasileira, classifica que o solteiro evangélico brasileiro é o solteiro, o viúvo ou descasado de ambos os sexos, de todas as classes sociais, com idade superior a 30 anos. Alguns chegam a falar de 35 anos e usam a expressão de juventude prolongada, mas eu particularmente não gosto de eufemismo, porque o eufemismo pode esconder algum sentido pejorativo. Então, o adulto, vamos dizer assim, solteiro, evangélico no Brasil, tem esse perfil. Então nós estamos falando de pessoas não casadas, ou porque ainda não casaram, ou porque nunca casaram. Então nós estamos falando de pessoas como Lázaro, Marta e Maria, que são apresentados na palavra de Deus como uma família que inclusive pôde servir a Jesus de um modo mais devotado, hospedando o Senhor Jesus. Existem várias citações. Nós estamos falando de descasados ou divorciados, e um exemplo possível para identificarmos com uma personagem bíblica pode ser a mulher samaritana. Naquele diálogo com Jesus, em João capítulo 4, os irmãos vão lembrar que Jesus pediu a ela para ir buscar o marido. Ela disse que não tinha marido. Jesus disse: você disse a verdade, você já teve 5, o que você tem agora não é seu marido. Então, nós podemos ali considerar que ela era uma pessoa descasada, porque seria difícil ter que admitir que ela ficou viúva 5 vezes. Então, não é necessário que a gente interprete dessa forma tão rígida. Muito provavelmente, ela realmente tenha sido uma pessoa descasada, e o relacionamento que ela desenvolvia naquele momento do encontro com Jesus era um relacionamento que não estava de acordo com a lei, não era legal, não era aceitável dentro da interpretação que os samaritanos faziam da lei de Moisés, que inclusive em alguns pontos era mais rígida até do que os judeus, porque não contavam com a tradição. Então estamos falando de não casados, de descasados ou divorciados, e estamos falando também de viúvos, que nos leva a lembrar de Ruth e Noemi.
e viveram aquela situação de viuvez, né? Nós temos, infelizmente, por conta da pandemia, um número muito maior de viúvos e viúvas, assim como de órfãos também. Antes de prosseguir, meus irmãos, não é o nosso tema hoje aqui, e com muito temor e tremor diante de Deus, eu preciso fazer uma ressalva aqui. Não vamos discutir sobre divórcio, mas eu não posso deixar a menção a esse tema passar sem dizer duas coisas que têm a ver com a visão que esta igreja tem, especialmente no seu colegiado ministerial, sob a liderança do pastor Tarcísio, e nós ministros concordamos. Deus odeia o divórcio, mas ama os divorciados, assim como Ele odeia o pecado, mas ama os pecadores. É preciso ser dito que Deus odeia o divórcio, porque nós, como igreja, precisamos alertar as pessoas de que nós não podemos relativizar, não podemos negociar aquilo que nós mesmos consideramos como uma instituição divina, que é o casamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, como esse tema é um tema que exigiria não só um encontro como esse, mas uma série de estudos, como o pastor Tarcísio já fez aqui, inclusive, nas quintas-feiras, a pedido do Ministério da Família, nós podemos dizer que devemos tratar cada caso à luz da palavra de Deus. Cada pessoa divorciada precisa ser ouvida, nós precisamos conhecer a sua história e precisamos orientar de acordo com a palavra de Deus. Essa é só uma ressalva sobre divórcio, sobre esse grupo que compõe o grupo maior dos solteiros cristãos, porque nós não poderemos tratar aqui desse assunto, nem é necessário para o nosso propósito hoje. Porque o nosso propósito hoje é falarmos sobre a vida do cristão solteiro. E nós precisamos retirar da nossa mente alguns mitos que nós acabamos acatando como verdade ou até sustentando em forma de brincadeiras, que são brincadeiras de mau gosto e que podem estar ferindo as pessoas e nós nem percebemos isso. Então nós precisamos encarar a pessoa solteira sem os mitos que a nossa cultura popular impõe a elas. Por exemplo, a ideia de que a pessoa solteira tem mais tempo livre e tem menos problemas na vida. Então a pessoa é solteira. Porque isso, no fundo, é uma visão negativa do casamento, como se o casamento fosse um peso. Então, se a pessoa não é casada, ela tem tempo livre, ela não tem problemas na vida. E isso, meus irmãos, não pode ser tolerado. Quanto mais nós nos envolvemos com o Ministério da Família, mais nós vemos o peso que é esse tipo de brincadeira, de anedota, de piada que é feito com o casamento. Não aceitem, vocês que casaram recentemente, esse tipo de brincadeira. Nós podemos sim brincar de forma positiva, mas, por exemplo, agora você está escravizado, agora você vai saber o que é o sofrimento. É essa visão negativa do casamento que leva a gente a pensar que o solteiro tem tempo livre, que não tem nenhum peso na vida, que não tem problemas na vida. Não, a pessoa solteira enfrenta a vida e a realidade da mesma forma como a pessoa casada. Enfrenta doença, enfrenta crise financeira e precisa organizar o seu tempo da mesma forma. Nós não podemos admitir esse tipo de visão distorcida, como aqui diz que adultos solteiros têm mais dinheiro do que adultos casados. Eles não casam porque são suvinos, né? São avarentos, então não querem dividir o dinheiro, então tem mais dinheiro do que adultos casados. Mentira, porque as pesquisas mostram o contrário. Você já imaginou a quantidade de mães que criam seus filhos sozinhas nesse Brasil? Pense agora na ausência dos maridos, dos pais e as mães pós-pandemia criando seus filhos. Pense o contrário também, de maridos que não têm uma mulher que possa ajudar na administração. Então essa ideia de dizer que solteiro tem mais dinheiro do que adulto também não é realidade. De que, por exemplo, homens solteiros são irresponsáveis. Você já ouviu falar isso? Que homem solteiro é irresponsável, que não presta contas a ninguém, que porque é homem, a nossa cultura é mais frouxa com relação ao comportamento feminino, mais complacente, então deixa o homem livre. E que o homem, por isso, então, é irresponsável. A mulher solteira não, precisa ser recatada,
E aí há uma série de problemas nesse tipo de visão, que nós não podemos admitir, se nós quisermos uma aproximação, um relacionamento, um conhecimento, para que o ministério da igreja seja de fato efetivo e para que nós possamos conviver e ajudar pessoas solteiras, assim como somos ajudadas por elas. A ideia, por exemplo, de que toda pessoa feliz, toda pessoa solteira, melhor, é solitária e infeliz. Só porque a pessoa solteira, ela é solitária. Alto lá. Vamos devagar. Solteiro é uma coisa, uma condição, é um termo que a gente usa para uma condição civil. A pessoa não está num vínculo de casamento, nem passou por ele. Mas não quer dizer que o solteiro é solitário, não necessariamente. Porque o solteiro tem família, o solteiro tem amigos, tem colegas de trabalho, o solteiro se relaciona na igreja, não quer dizer que é solitário, e muito menos infeliz. Como se fosse um karma, como na cultura popular se atribui a essa ideia que vem lá do Oriente, como se fosse uma carga pesada demais a carregar. Então a pessoa fica infeliz porque somente no casamento pode ser feliz. Solteiros são pessoas sexualmente frustradas. Não necessariamente. A vivência da sexualidade é algo muito complexo. E você pode encontrar uma pessoa que não está necessariamente num relacionamento matrimonial, mas é muito bem realizada sexualmente. Confessa para mim que essa é difícil de você admitir, porque a nossa cultura carrega a mão nisso, como se toda pessoa solteira seja sexualmente frustrada. Você vai ter que admitir que Jesus era frustrado, que o apóstolo Paulo era frustrado, que John Stott era frustrado, e olha que eu coloquei aqui uma lista, né, de bons representantes de uma vida solteira. Não necessariamente. Isso tem a ver com um outro mito, de que quem não casa será sempre incompleto. A pessoa que não casa será sempre incompleto, não necessariamente. E aí, relacionado com isso, de que todo solteiro tem de casar. De que toda pessoa solteira tem de casar. Quer dizer, você se aproxima de um solteiro, a primeira coisa que você pensa é arrumar um namorado para essa pessoa? A solução, a tábua de salvação da humanidade é o casamento. O casamento é muito bom, graças a Deus, quando vivido de acordo com a vontade de Deus. Assim como a vida solteira também pode ser de acordo com a vontade de Deus e por isso ser completa, a depender da forma como Deus lhe chamou para o servir, se for como casado ou se for como solteiro, e do seu relacionamento com Jesus. Com relação a isso, a relação com o casamento, se a pessoa solteira de fato busca um casamento, então o mito seria o seguinte: basta você ser belo e agradável que você vai arrumar um casamento. Aí isso fere a autoimagem da pessoa, porque quer dizer que ela não casou porque ela é feia, ou então ela não é agradável. É um mito. Porque os relacionamentos humanos são muito complexos. E você não pode reduzir isso a apenas uma questão estética, apenas uma questão de comportamento, como a pessoa foi educada. Tem muito mais envolvido num relacionamento até que ele chegue ao compromisso do casamento. Então é assim. Basta ser belo e agradável, então você vai casar, senão a culpa é sua. Se Deus de fato me ama, certamente Ele vai me apresentar alguém de acordo com sua vontade para que eu possa casar. Olha o nível que chega. Aí não é mais a questão da pressão popular, da expectativa. Aí agora é inclusive relacionar o valor que você tem diante de Deus com o casamento. Quer dizer, se Deus lhe ama, até o amor de Deus sendo medido por um estado civil ou por um tipo de relacionamento humano, que não é o único. De fato especial, mas não o único. Essa relação de mitos com uma adaptação que eu fiz, nós podemos encontrar em várias postagens do Ministério Oikos, liderado pelo pastor Gilson e Elizabeth Bifano. Inclusive tem nos abençoado muito, eu recomendo que você busque sobre algum assunto relacionado à família. Mas nós precisamos continuar falando
da dignidade do adulto solteiro. Todos esses mitos atentam contra o valor e a dignidade da pessoa solteira, especialmente daquele que é cristão, porque o cristão precisa pensar no seu valor a partir do seu relacionamento com Deus. Por exemplo, Eduardo Rosa Pedreira diz que, em muitos casos, é mais digno quem está só do que aqueles que vivem uma relação conjugal doentia, desumanizadora e, sobretudo, hipócrita. Um casamento de fachada é muito pior do que alguém que assumiu a sua condição de sozinho, conjugalmente falando. Existe um casamento, existe o relacionamento conjugal abençoado por Deus, vivido na graça e na verdade de Deus. Mas existem também relacionamentos que atentam contra a dignidade da pessoa. Inclusive, como nós já discutimos aqui no Ministério da Família, muitos casos de violência doméstica, inclusive entre casais cristãos evangélicos. Estamos falando de cristão de um modo geral. E essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar com a palavra de Deus, que é a base para nós afirmarmos a dignidade da vida humana. Inclusive, alertamos aos casais, especialmente às mulheres, que jamais admitam serem tratadas a não ser como imagem e semelhança de Deus, como a filha amada de Deus, que não admite alteração de voz e desrespeito e muito menos agressão física. Uma pessoa numa relação dessa, doentia, hipócrita, às vezes só de fachada, não tem a dignidade que pode ter um solteiro que é sozinho conjugalmente falando. Então, sobre a dignidade do adulto solteiro, nós temos ainda algumas considerações. Estar sozinho não é o mesmo que ser sozinho, porque ninguém é sozinho. Porque nós temos o relacionamento com Deus e nós não existimos a não ser em relações humanas. Então ninguém é sozinho. Ser sozinho, ninguém é, porque nós temos um Deus que nos criou e quer um relacionamento conosco. E nós sempre temos a oportunidade de desenvolver relacionamentos. Agora, estar sozinho, conjugalmente falando, é uma condição que, para alguns, pode ser parte da sua identidade. Para outros pode ser provisório. Estar sozinho é uma condição histórica e não um estado emocional ou espiritual. A carência do solteiro é a carência da sociedade. Ou seja, todos nós precisamos de relacionamentos. Todos nós precisamos desenvolver relacionamentos. Assim como a pessoa que tem essa condição civil de ser uma pessoa que não está num relacionamento conjugal. O cristão nunca é solitário. Você, meu irmão, minha irmã, solteiro, solteira, você nunca é solitário, porque você tem a Jesus, porque você tem a sua igreja, que é a sua família. E se Deus conduzir você para um relacionamento conjugal, que seja através desses relacionamentos que Ele já apresentou diante de você. Se o seu chamado é para servir a Deus na condição de solteiro, glorifique a Deus e você nunca estará só. Agora, precisamos de fato reconhecer e ainda enfatizar aqui que nem todos querem ou irão se casar. Vamos agora a Mateus capítulo 19. Evangelho de Mateus capítulo 19. Versículos 10, 11 e 12. Mateus 19, 10, 11 e 12. O contexto dessa passagem, antes de nós lermos, é o contexto da questão do divórcio, quando Jesus afirma a indissolubilidade do casamento. O casamento é indissolúvel. Que Deus uniu, não separe o homem. É isso que Jesus afirma. E ele, inclusive, relaciona o repúdio ao cônjuge com a intenção de se casar com outro, como era a prática naqueles dias, ao adultério. E é muito mais rígido do que
os mestres da lei da sua época. Então os discípulos respondem o seguinte, que está no versículo 10. Disseram-lhe os discípulos: se é esta a condição do homem relativamente à sua mulher, ou seja, se o homem casado não pode se divorciar da sua mulher para se casar com outra, não convém casar. Revelando a dureza do coração, como Jesus vai dizer que é a causa do divórcio. E o versículo 11 diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito. O conceito aqui é o conceito da indissolubilidade do casamento. O casamento é uma relação duradoura, instituída por Deus, e só Deus pode separar através da morte. Nem todos são aptos a receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Interessante. Então, a possibilidade de não se casar, de passar a vida sem necessariamente constituir um matrimônio, é dado por Deus. Nós começamos a lembrar de dom de Deus, uma condição que é dada por Deus. E agora no versículo 12, Jesus desenvolve. Ele diz assim: porque há eunucos, vamos parar aqui. Eunuco, a palavra significa o guardião da cama. Se você quebrar a palavra, ela vai significar o guardião da cama. E, na história, essa palavra é usada para o guardião do harém de um rei. Vamos lembrar lá do livro de Esther. Então, vamos lembrar daquele servo que o rei separava para cuidar do seu harém, e, portanto, ele precisava providenciar a segurança do seu harém. O que é que ele fazia, então? Porque há eunucos de nascença, aqui uma referência à pessoa que, por algum problema de ordem biofísica, não tem desenvolvido essa sexualidade plenamente, ou desenvolvida de uma outra forma, que lhe permite não controlar o seu desejo sexual, ou não desenvolver, e nem por isso entrar numa condição contrária à lei de Deus. Então tem pessoas que nascem nessa condição, Jesus diz. Há outros a quem os homens fizeram, esse eunuco lá de Esther é um caso como esse. Depois essa palavra é usada também para alguém da área administrativa de uma determinada monarquia, como em Atos capítulo 8, o eunuco da rainha Candace, que era um prosélito judeu. Então, ele não era necessariamente o guardião do harém, mas ele era alguém responsável pelas finanças, pela administração daquele reino. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Outro conceito agora. A si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Então, existem pessoas a quem Deus deu esta possibilidade, esse dom, e fiados então nessa graça divina, essas pessoas se fazem eunucos para se dedicarem mais intensamente a uma missão no reino dos céus. Eu citei aqui John Stott, que é, como repetidamente nós temos feito referência aqui, uma das maiores autoridades na interpretação bíblica no século XX. E John Stott nunca se casou. A gente pergunta, é claro, até por curiosidade, com aquele se ele tivesse casado, ele teria produzido o que ele produziu em termos de literatura e de influência sobre a comunidade estudantil e teológica no mundo? Só uma pergunta. Mas o fato é que essa produção dele, que ele dedicou a Deus, ele fez como alguém que se dedicou intensamente ao reino de Deus, inclusive abrindo mão do matrimônio. Agora, uma pausa importantíssima aqui. A si mesmo se fazem, ou a si mesmo se fizeram. Então, o celibato, que é o nome que nós podemos dar a esse dom, a essa condição, não pode ser imposto por uma instituição, como no caso da igreja romana. Nós precisamos compreender o celibato como um dom que Deus pode sim conceder à pessoa. Vamos
ver mais uma referência bíblica agora em 1 Coríntios capítulo 7, um texto já em outro contexto, quando o apóstolo Paulo está falando a uma igreja na qual o tema da sexualidade era muito sério, por causa da cultura muito promíscua da cidade de Corinto. E aqui no capítulo 7, vamos ler uma extensão maior, a partir do versículo 1 até pelo menos o 9, para a gente compreender o raciocínio do apóstolo Paulo aqui. E no meio ele vai fazer algumas afirmações muito importantes. Ele diz assim: quanto ao que me escrevestes, muitos irmãos com dúvidas sobre sexualidade, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Meus irmãos, não é nada mais revolucionário do que isso aqui no mundo antigo, não. Esse semelhantemente aqui simplesmente quebra com a cultura greco-romana da época. Porque até quando afirma que o corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao marido, tudo bem. Mas afirmar que o corpo do homem não pertence a ele, mas pertence à mulher, aí é revolucionário. E muitos cristãos hoje procurando revolução fora da Bíblia, porque não entendem que a Bíblia já fez a revolução. Versículo 5. Não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Refere diretamente ao que Jesus disse. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Versículo 8. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Meus irmãos, mais claro do que isso, só se o apóstolo Paulo também fosse desenhista. Porque é um doutrinador que está escrevendo aqui. É alguém que está, pegando o alimento assim, mastigando e colocando na boca da criança. Para não ficar dúvida nenhuma. Ele está dizendo que nem todos têm esse dom dado por Deus. Que Deus trata cada um de modo específico. Isso não deve ser imposto, mas no relacionamento com Deus. Se você é solteiro, versículo 8, ou você é viúvo, o apóstolo Paulo tem uma preferência declarada aqui. É a preferência do celibato. E aqui, dificilmente a gente pode discordar daqueles que afirmam que o apóstolo Paulo era um celibatário. Era alguém que passou uma vida toda como o John Stott, lá se dedicando apenas à missão. Caso, porém, não se dominem, que se casem. E aqui, meus irmãos, nós precisamos, de modo mais enfático, dizer que pecados sexuais não atingem só adolescentes e jovens. Pare com isso. Porque nós precisamos de uma visão libertadora para adolescentes e jovens que estão escravizados muitas vezes com uma cobrança que é imposta a eles, mas não é imposta, por exemplo, a adultos solteiros. O que está em moda hoje é o seguinte: o adulto solteiro, mesmo cristão, diz assim: olha, eu não quero casar. Aliás, eu posso até casar, mas primeiro eu tenho que experimentar. Aí eu tenho que perguntar: pode isso, Arnaldo? Como assim? Você é um adulto solteiro. Aí quando é para falar do adolescente, do jovem, você vai falar logo de masturbação, você vai falar de pornografia, você vai falar cuidado com a internet, que site você está visitando. Agora o solteiro, porque é adulto, ele então pode se dar a essa aventura de que eu vou experimentar. Eu fico com um, e esse ficar, meus irmãos, é um ficar que fica muito tempo. É um ficar que não tem mais limites. Meu irmão, minha irmã, com temor diante de Deus, à luz da sua palavra, com muito amor lhe digo, se o irmão não se controla sexualmente,
Se a irmã não se controla sexualmente, então peça a Deus para levar você ao casamento. Porque o casamento é o relacionamento no qual Deus aprova o exercício pleno, belo, intenso da sexualidade. Deus não é brigado com a sexualidade. A palavra de Deus exalta a sexualidade quando ela é consagrada ao Senhor, veremos isso daqui a pouco. Mas se você não se controla, então é melhor casar do que viver abrasado. Se nós tivéssemos uma tradução bíblica popular brasileira, diríamos aqui, é melhor casar do que viver no fogo. Muitos traduzem assim mesmo, porque é isso que significa. Existe um fogo do desejo sexual, que de duas uma, ou você pede a Deus a providência do casamento, para que ele seja santificado e controlado dentro do casamento, ou então você pede a Deus que lhe dê esse domínio. Como é um dom, vai depender do plano de Deus na sua vida. Se é para viver a sua sexualidade como um celibatário ou como casado. Só tem essas duas opções. Ou como celibatário ou como casado. Não há um meio termo. As palavras que a Bíblia usa são palavras que nós temos como muito sérias. Prostituição, fornicação, adultério, são assim as palavras. Tal é a seriedade que a sexualidade tem para a palavra de Deus. O comentário bíblico Brodmann diz que Jesus deixou claro que a alternativa ao casamento é o celibato, e que ambos, casamento e celibato, são honoráveis aos olhos de Deus e válidos àqueles que querem seguir os seus ensinos, tanto o celibato quanto o casamento. Vamos ouvir mais vozes de irmãos que se dedicaram a entender esse problema à luz da palavra de Deus. O pastor Israel Belo de Azevedo diz: não importa como gira o mundo, nós cristãos temos de girar de outro modo, nem que sejamos a minoria. O casamento é a porta de entrada para o sexo. Ponto final. O celibato ou a vida solteira, diz Gilson Bifano, que eu cito mais uma vez, ou no celibato e na vida solteira, a exigência maior é a de pureza sexual. E antes que precipitadamente você interprete nesse momento a minha exposição, a minha exortação como algo muito duro contra os solteiros, nós estamos falando do casado também, que deve viver a pureza sexual, não apenas do solteiro. Precisamos então, irmãos, nesse ponto agora, falarmos da redenção da sexualidade. Nós não estamos aqui apenas para divagarmos sobre a vida solteira e combatermos os mitos da sociedade. Estamos aqui para pensarmos em algo muito sério, que é a sexualidade e a redenção da sexualidade. Veja bem, a redenção não é algo que acontece na alma etérea que não mantém relação com o corpo. Não é a redenção do espírito para a vida eterna, é a redenção do ser humano como um todo, um ser biológico e por isso sexuado, sexualizado, porque a nossa cultura o tempo todo está estimulando, e nós precisamos ter uma resposta que seja a luz da vontade de Deus. Isso é muito sério, porque tem a ver com a nossa salvação, a expressão da nossa salvação em todas as dimensões da nossa vida, inclusive na nossa sexualidade. A nossa salvação não está condicionada à sua condição civil, se você é casado, se você é solteiro. A nossa salvação está condicionada ao sacrifício de Cristo na cruz. Mas uma vez que nós recebemos a salvação, ela se desenvolve, inclusive, através da nossa postura diante do sexo. Pastor Russell Shedd, de saudosa memória, disse que a mensagem fundamental de Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, é a seguinte: a pureza e o caráter sagrado do amor no casamento. Você já se perguntou por que Deus incluiu Cântico dos Cânticos nas Escrituras?
Porque Cântico dos Cânticos é um livro que fala sobre o amor entre um homem e uma mulher. Depois que Deus providenciou que ele fosse transmitido e então chegasse à condição de um livro canônico, ele passou a ser interpretado também à luz do relacionamento de Deus com Israel e depois pelos cristãos de Cristo com a igreja. Mas o texto é um texto que fala do relacionamento entre homem e mulher. Vejam que no capítulo 6, no versículo 3, Cantares 6:3 diz: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Isso lembra o que o apóstolo Paulo acabou de dizer, né? O corpo da mulher não pertence a ela, mas ao marido e vice-versa. E a mulher agora, nesse cântico, nessa poesia sobre o amor entre o homem e a mulher, diz: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Mas o texto de fundo é Gênesis 3,16, quando Deus está declarando a maldição que vem em consequência do pecado, e quando chega na declaração para a mulher, ele diz: o teu desejo será do teu marido e ele te governará. Porque a sexualidade, nos informa esse texto, também foi atingida pelo pecado. Aquilo que era para ser um desejo puro, realizado na relação conjugal, passou a ser manchado pelo pecado, inclusive ocasião para o domínio, para a competição. Então, lá em Cantares, quando o texto diz: eu sou do meu amado é meu, o pecado foi superado. Graça de Deus. E por que esse texto foi incluído nas Escrituras? Foi a pergunta que eu fiz. Porque na época que ele foi escrito, Salomão sabia que os povos daquela época entendiam que o amor humano, e agora entendo o amor sexual, a realização sexual do ser humano, deveria ser dedicada a um Deus. Deveria ser dedicado, por exemplo, a Astarote, que era a personalização, ou a personificação do amor. Então, esse poema, ele deve ser lido à luz de Adão e Eva, no jardim. Como alguém já disse, como ecos do jardim. Para lembrarmos que a sexualidade foi manchada pelo pecado, lá no jardim do Éden. Mas agora em outro jardim, duas pessoas podem desenvolver o amor entre um homem e uma mulher. Mas a pergunta que leva a gente a entender mais profundamente esse texto é: se na época em que Israel viveu no Antigo Oriente Próximo, as pessoas iam até um templo e lá realizavam atos sexuais diante de uma imagem, de um ídolo, vejam bem, as pessoas iam aos templos e existiam sacerdotisas que praticavam sexo com homens diante de um Deus, de um ídolo. A pergunta é: onde está Deus em Cântico dos Cânticos? Não está, porque Deus não é um ídolo, porque não existe um lugar onde você vai e pratica o sexo para adorar a um ídolo. Não, é no casamento. Deus está no casamento. Qual é a mensagem do texto então? A mensagem do texto é que você não precisa ir a um templo, você precisa ir ao casamento. O sexo era levado a um templo, agora o sexo é levado ao casamento. E a minha oração é que você entenda a seriedade disso. Só existe um lugar onde Deus é adorado através do sexo, onde o sexo é redimido, é no casamento. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. E quem é a testemunha? Deus. Quem foi que instituiu o casamento? Deus. Quem estava lá no jardim do Éden? Deus. Meus irmãos, isso é motivo para darmos glórias a Deus, porque Deus não abomina o sexo, Ele criou. Porque Deus não é contra o sexo, Ele criou. Ele só estabeleceu o altar, onde o sexo se transforma em adoração a Ele. Percebe a seriedade disso?
Você pensa que Deus só é adorado num culto, quando a equipe de música está aqui, quando o pastor está pregando? Não, Deus é adorado no altar do matrimônio. Sagrado seja entre todos o matrimônio. Aí você poderia dizer, pastor, o senhor esqueceu de falar para os solteiros, você começou a falar de casamento. Alguém avisa o pastor aí que é para ele falar de solteiro. Não, eu estou falando do solteiro mesmo. Eu estou falando para você que é solteiro. Se Deus lhe deu o dom do celibato, e Deus lhe chamou para servir a Ele, como muitas missionárias, como muitos homens, como eu citei o John Stott, sem o desenvolvimento da sexualidade numa relação conjugal, louvado seja Deus pela sua vida, se dedique ao Senhor, à oração, se dedique a conhecer mais a Deus, e Deus vai ser glorificado na sua vida. Mas se você não recebeu esse dom, essa capacidade de dominar o seu desejo sexual, e você então vai viver abrasado, vai viver no fogo o tempo todo, então existe só um caminho para você, pedir a Deus que leve você até o altar do casamento, para que a sua sexualidade seja redimida. Meus irmãos, nós precisamos experimentar uma redenção completa. Quando nós tiramos o dízimo, que é 10% só, ou uma oferta, e consagramos ao Senhor, nós estamos dizendo, Mamon não é o meu Deus é o Senhor, que criou os céus e a terra, que é dono do ouro e da prata, então eu adoro a Deus com o meu dinheiro. E quando nós nos preservamos puros sexualmente, tanto dentro quanto fora do casamento, nós estamos dizendo, Deus criou, e só Ele pode receber a glória desse poder tão extraordinário que é a sexualidade. Louvado seja o nosso Deus por isso. De qualquer forma, seja através do casamento, ou através de uma vida solteira que glorifica a Deus, com o ministério que Deus confiar a você, você nunca estará só. Você sempre será encontrado em família, porque até para o solitário, Deus o fez viver em família. Lembre-se de Lázaro, de Marta e Maria, 3 irmãos, e nós não temos referência nenhuma para necessariamente relacionar aquela condição de solteiro a um casamento que foi desfeito. Muito pelo contrário, nos parece que aquela era a vida mesmo, a condição de vida deles. E como eles puderam se dedicar a servir a Jesus de uma maneira intensa, de uma maneira alegre, de uma maneira que glorificava ao Senhor. Solteiro é infeliz? O cristão não. A felicidade do cristão está no seu relacionamento com Deus. Não aceite o que os mitos da cultura impõem. Não aceite essas pressões. Estabeleça diante de Deus como vai ser resolvida a sua sexualidade. Dentro ou fora do casamento. Fora, só com celibato. Dentro do casamento, pode ser uma providência de Deus na sua vida. Que Deus, pois, nos abençoe, meus irmãos. Nos abençoe como cristãos solteiros, quem está nos acompanhando aqui ou de casa, a glorificarmos a Deus na condição que Ele nos dá. Mas também como famílias, que nós sejamos sensíveis, meus irmãos, a solteiros. E eu, durante essa semana, reunindo esse material para o estudo, em algum momento eu precisei me confrontar, ou permitir o confronto do Espírito Santo, em algumas brincadeiras que nós fazemos. Por exemplo, se nós dizemos, você que casou agora é feliz, a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente pode estar dizendo outra coisa, outra mensagem embutida, como se a pessoa solteira não fosse feliz. Ou, por outro lado, aquela pressão, e aí, já arrumou um namorado? Vai casar? Brincadeira infeliz, eu já fiz, preciso me corrigir. E fui confrontado, preciso estar atento a isso, principalmente pelo privilégio que Deus me deu de estar envolvido no ministério tão importante como o Ministério da Família. Tenha cuidado com isso também. Olhe para o solteiro cristão a partir da dignidade que ele tem à luz da palavra do nosso Deus. E nós vamos cantar essa música que cantamos há pouco, que é Meu Universo, nesse sentido. Independente se você é solteiro ou se você é casado, a sua vida só será plena, só será completa, se for vivida a partir do seu relacionamento com o Senhor Jesus, que Ele seja o seu universo.
Nós vamos orar agora e vamos encerrar, conduzidos pelo nosso Ministério de Música, a quem agradecemos também ao Ministério de Comunicação, ao Gabriel, a Natália, ao Mateus, todos que estão nos ajudando aqui, o William, todos os irmãos, que eu não vou lembrar de todos os nomes agora, mas vamos orar agradecendo ao Senhor e logo após estaremos cantando e ao término dessa canção estaremos encerrando nossa atividade. Lembrando que amanhã nós temos celebração da Ceia do Senhor, nosso pastor, o pastor Tarcísio, estará de volta conosco e, como nós oramos, esperamos já recuperado dessa dificuldade que ele teve com a voz durante a semana. Próximo